Parararana, nanana, parararana, nanana. Eu aqui pegando esse jingle que eu criei. Bom, começamos mais um After Time. Eu adoro falar isso porque mostra que nosso trabalho deu certo. Estou numa mesa de madeira de lei. É incrível isso aqui. Vamos lá. Vocês estão reparando que eu tô com um visual diferente. Porque, sim, eu estou com o meu olho esquerdo danificado. Porque sabe como é que é a vida de quem trabalha muito, se estressa muito. Mas estou aqui. E também disseram que eu estava copiando a nossa convidada passada aí, né? Do Mais 18, a Eve. Oh, pelo amor de Deus, né, cara? Eu achei estiloso, falei, vou fazer igual, vou copiar. E também vou pintar meu cabelo de loiro, próximo passo, tá? Mas vamos falar com a pessoa mais séria dessa bancada. Pera, a segunda, porque a convidada hoje também. Mas enfim, vamos passar para pessoa mais séria aqui do After Time, que ela é nada mais, nada menos do que a pessoa mais incrível que esse mundo da coquetelaria já teve o prazer de receber, o Waka Morishita. Fala, gente! Bem-vindos ao After Time, o podcast, o maior podcast de bartenders do Brasil, que dirá o maior também da hospitalidade em breve, é isso mesmo. E hoje temos que começar contando quem é a nossa convidada, né? Quem acompanha as redes sociais, quem assistiu o episódio passado até o final, sabe quem é. Mas quem tá chegando agora... A gente traz hoje uma pessoa que é um camaleão, que é fantástica, que é uma sumidade ou uma sumidade? Eu nunca sei. Uma sumidade dentro da hospitalidade. Pensou em hospitalidade, é com ela. Já esteve no TEDx, já deu consultoria em várias casas aqui em São Paulo e Brasil por afora. E além disso tudo, começou na gastronomia e hoje eu nem sei onde ela tá. Ela vai contar isso pra gente, queremos saber. Estamos aqui então com Carolina Oda. Seja bem-vinda, conta pra nós aí, começa contando. Olá, gente, boa noite. Que nervoso fazer isso ao vivo, assim. Muito obrigada pelo convite, antes de qualquer coisa. Tô feliz de estar aqui, vai ser legal. É isso aí, Carol. A gente... Começa contando aí como é que é a tua trajetória, como é que foi chegar até o universo de alimentação e bebidas, chegar até a hospitalidade, você começou na gastronomia, conta um pouco pra gente. Eu só sei trabalhar nessa área na minha vida, assim, foi bem aquela história de cozinhava com a avó em casa e tal, né, gastronomia, eu achava que eu ia ser confeiteira, estava direcionando minha vida para isso, estudei francês só para fazer confeitaria na França. Aí eu me formei em gastronomia e eu era amiga... Minha tia, né, tinha uma ponte com a Silene Saurin, que é a primeira sommelier de cervejas do Brasil. E aí eu tinha 17 anos, fui fazer um bico com ela, na verdade. E aí fiquei no mundo da cerveja. E eu sempre fui muito curiosa. E aí eu não queria ser... Eu ainda achava que eu ia ser confeiteira, por mais que eu estivesse na cerveja. E aí eu, muito curiosa, queria saber o que acontecia do lado de lá do balcão, da boqueta. E aí fui para o salão... E fui ser garçonete num bar de cerveja. Isso era em 2008. Meu primeiro registro em carteira é garçonete. Então, minha carreira é total nessa área. E aí, a gente trabalhava com 140 rótulos, assim, numa época que ninguém sabia nada, né? Assim, então, foi muito legal. Aí, um dia, eu atendi a mesa do Giba Tarantino, o atual presidente da Abracerva, né? Associação Brasileira das Cervejarias. Ele estava abrindo uma importadora, me levou para trabalhar com ele. Fica a dica, a gente nunca sabe quem a gente está atendendo. Exato. Aí fiquei 3 anos na importadora e o meu trabalho na importadora era treinar as equipes de atendimento para vender o portfólio da importadora. E aí eu fazia degustação, jantar harmonizado e tal. E sempre dentro desse ambiente, né? Então eu não trabalhava com cerveja exatamente, eu estava dentro dos bares e restaurantes. Aí... Eu fui trabalhar... Não, eu fiz uma viagem de 3 meses pela Europa para fuçar. Eu brinco que em 3 meses eu não entrei em nenhum museu, mas eu fui, assim, cervejaria, destilaria, fui para a Escócia, tomei uísque, era tudo. E aí, quando eu voltei, aí foi uma grande virada na minha vida, foi quando eu fui trabalhar na Companhia Tradicional de Comércio, né, que é um dos principais grupos que tem aqui em São Paulo. Astor, Brás, Pirajá, Original, Lanchonete da Cidade, né? E aí eu fui inaugurar o ICI Brasserie. E aí eu fiz inauguração de 3 casas do ICI Brasserie e foi quando eu aprendi a trabalhar de uma maneira corporativa em bar e restaurante. Então, assim, todo mundo que passa pela companhia tem uma grande virada ali para você entender de negócio vinculado à planilha, né? Porque, assim, a gente tira o romantismo que, nossa, a gente ama muito o produto, mas a gente aprende a entregar resultado.
E aí, da companhia pra frente, agora faz uns 10 anos, eu nunca mais fui CLT, eu nunca mais trabalhei para ninguém, eu entrei em consultoria e aí eu consegui vincular, né, a expertise de gastronomia, de bebida, com a parte de operação, né, assim, tinha muito menos gente que entendia de produto dentro de operação do que gente que entende de produto. Gente que entende de cerveja, o Brasil virou o país que mais forma sommelier de cervejas no mundo, mas pouquíssimas pessoas sabiam implantar um serviço de cerveja num bar. E aí eu fui para essa parte. E aí eu comecei a fazer consultoria, assim, que ia do projeto com o arquiteto até entregar inaugurado. E aí são 10 anos de consultoria e recentemente, né, assim, mais recentemente, há uns 3, 4 anos eu me juntei com a minha sócia, a gente tem hoje uma empresa de consultoria que chama Aos Cuidados, que é voltada para implantação de negócios, gestão, treinamento, desenvolvimento de liderança, tudo isso. Olha que interessante, né? Em 20 anos. A primeira vez que eu te vi foi numa Equipotel, se eu não me engano, você dando uma palestra sobre hospitalidade. E me chamou bastante atenção que eu sou formado em turismo, né? E você falava da hospitalidade não só da pessoa, mas sim de objetos. Eu lembro que você falou de uma toalha dobradinha ali, é uma hospitalidade. Hoje, o que é hospitalidade para Carolina Oda, que já teve tantas idas e vindas? O que é hospitalidade para Carolina Oda? Então, hospitalidade, eu tenho um olhar muito mais técnico, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas colocam um romantismo, assim. Hospitalidade é receber muito bem, hospitalidade é ser gentil. Não, hospitalidade ela é uma folha em branco, que é o ato de receber pessoas. Ponto. Eu posso fazer isso no drive-thru do McDonald's, eu posso fazer isso no Fazano, eu posso fazer isso num bar. Qualquer pessoa que atende outra, pratica isso. E aí eu falo que é uma folha em branco porque eu preciso compor os adjetivos dessa hospitalidade. Não está implícito que hospitalidade é ser gentil. Não está implícito que hospitalidade é ser educado, vamos dizer assim. Inclusive tem um bar, não sei aonde aí, que você vai lá e você é maltratado. A hospitalidade desse lugar é ser maltratada. Então, a hospitalidade ela é uma identidade de uma marca. É um jeito que uma pessoa recebe, assim como a gente na nossa casa. Então, é uma identidade, mas que está diretamente ligada à cultura organizacional de cada lugar. Então, eu não tenho como mexer na hospitalidade sem esbarrar em questões de cultura que sempre vem de cima para baixo. Né? Então, isso é algo que é permeado inconscientemente, assim, o jeito que a gente faz as coisas. Né? Então, a hospitalidade é um jeito de fazer. E a gente pode pensar isso tecnicamente e treinar todo mundo. Como também, se eu não pensar profissionalmente, tecnicamente, existe uma cultura que ela é implantada, você querendo ou não. Então... A cultura organizacional, quem define é o empregador, o dono, né? E como é que é para você ler isso no dono? Porque muitas vezes ele não tem isso claro, te chama para consultoria, ele não tem isso claro. E como é para você enxergar além desse ser humano que é o proprietário e transformar isso num produto vendável, numa entrega? Eu acho que não é nem enxergar ele além de um ser humano, é justamente enxergar a parte humana da coisa. Porque o que chega no cliente é só uma consequência de tudo que aconteceu antes. Então, assim, do dia que o dono sonhou em ter um negócio para frente, o cliente ele vai receber isso, né? Então, assim, se tem uma cultura de desorganização, quem paga por isso é o cliente. Sempre estoura no cliente, né? Então, assim, por isso que uma consultoria de hospitalidade, a última coisa que a gente faz é treinar o garçom. Eu tenho que começar de trás para frente. E assim, e tem alguns casos em que a gente se demite, onde a gente demite o cliente, porque se o dono, vou falar um português claro, assim, se a pessoa é uma escrota, eu não salvo a hospitalidade desse lugar nunca, porque o clima é ruim. Então não tem como, assim, o nosso trabalho não acontece. Então, assim, já raríssimas vezes, assim, mas umas 3 vezes que eu me lembro rápido, assim, que a gente falou, não tem como trabalhar, assim, falou, a gente não consegue replicar o seu método de tratar pessoas. E quando o tratamento interno é ruim, não existe mágica. E a gente tem que demitir mesmo o cliente. Já aconteceu Exato, comigo também, não assim, tem como. falou, não tem como, assim, porque o nosso trabalho é entregar a hospitalidade. Então, assim, se não existe hospitalidade interna, eu não vou entregar a externa. Fica a dica, Então, bartender. Teu primeiro cliente é o salão.